Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem está feliz, aplauda o Senhor. Quem acredita na família, aplauda o Senhor. Quem acredita na sua família, aplauda Jesus. Olha, não vou ficar rasgando seda, que eu não me considero visitante de Maringá. Há anos que eu venho aqui, então eu vou falar que é um matar saudades. Estava com saudade de todos e é bom voltar. Acolho os que estão aqui na catedral, acolho você que nos acompanha pelo sistema Evangelizar de televisão, pessoal de Curitiba, as nossas retransmissoras espalhadas em todo o território nacional. Acolho os que estão conosco no YouTube, rádios irmãs e aplicativos. Teremos uma noite abençoada para a família. Minha vovó falava assim: onde Deus coloca as mãos, Deus coloca... Perdão, eu errei a frase. É porque eu estou pensando aqui. Onde Deus coloca as mãos, o diabo coloca o rabo. Os antigos falavam isso. E é verdade. As pessoas veem... Pode sentar, muito obrigado. As pessoas veem a nossa vida de missionário, de viajante, eles acham muito elegante. Mas deve ser bom viajar Brasil afora. O Padre Cristian aí. Avião. Agora que avião. Gente, quase que eu não chego. Tem a ver com as empresas aéreas, mas tem a ver com a tentação da quaresma também. Até o alarme disparou. Estávamos em BH, voaríamos para Viracopos, vai outro? Viracopos, Maringá. Em Belo Horizonte, o avião, para variar, atrasou. Não há como só ir para Maringá direto. Nós vamos de mandar para Curitiba. E de Curitiba você vai para Maringá. Que horas que eu chego em Maringá? 19h05. Mas vai chegar em cima do evento. Não, então nós podemos pôr o senhor num voo direto. Aí o senhor vai chegar 20h18. Falei, não, 20h18 tem que estar na catedral. Aí falou, seja a vontade de Deus. O que Deus mandar, nós estamos aí para executar. O avião para Maringá atrasou. Então quando nós pousamos em Viracopos, falou, olha, o avião que o senhor ia para Curitiba não precisa mais. Você pode pegar o de Maringá. Ô glória! Chegamos a tempo, pegamos o ônibus, estamos indo para o avião. Aí eu vi o avião, o ônibus fez assim. Eu falei, o que aconteceu? Deu problema na turbina. Eu falei, é brincadeira, não é possível. Vamos ter que trocar a aeronave. Eu falei, antes trocar embaixo, porque está problema em cima, né? O padre acredita em Deus, mas tem que vigiar também. Ficamos esperando. Arrumo o avião. Falei, graças a Deus. Chegamos no aeroporto de Maringá. Quase que eu fiz igual o Papa João Paulo II. Beijei o João. Cheguei na esteira, todo mundo pegando a mala. Cadê a minha mala? Falei, moço, onde está a minha mala? Aí eu vou consultar no sistema. Ela foi para Curitiba. Falei, que gracinha. Que gracinha. Ela está passeando em Curitiba. Não, mas ela vai chegar. Falei, tomara. Que hora que ela vai chegar? 8 horas. Falei, meu filho, 8 horas. Tem que estar na catedral de Maringá. É o que nós podemos fazer. E eu de roupa de avião. Roupa de avião é uma roupa mais confortável, né? Já cansei de viajar de terno, você sai todo amassado. Aí eu viajo mais confortável. Falei, olha, fale com a Marisa, com os organizadores, para segurar essa coisa lá. Que a gente busca a mala no aeroporto 8, eu já vou tomar um banho rapidinho, só coloco a roupa e vou para a catedral. Acho que a Marisa não teve filho porque não está grávida. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Corra com o padre no shopping.
Compre para ele uma roupa. Eu falei, bendita mala, Senhor. Obrigado, meu pai. Precisava de um terno, ganhei um terno preto, ó. Eu estou contando esse caso só para justificar que eu estou sem clésima, porque eu gosto de usar aquela roupa de padre. Só que o meu clésima foi passear em Curitiba. Bonitinho. Tá na azul. Daqui a pouco ele chega. Mas eu agradeço a solicitude da Marisa, toda a disponibilidade dela. E além de estar com vocês, eu ganhei um presente que eu gostei muito, sabe? Que me ajudou, porque eu estava precisando de um terno preto mesmo. Então agora eu estou internado. Meus caros, brincadeiras à parte, vamos falar de uma coisa séria. Eu vim para rezar para vocês, rezar com vocês, meditar com vocês e prepará-los para a guerra. Vocês estão assistindo com muita tristeza, espero que esteja tocando o seu coração o que nós estamos vendo pelos meios de comunicação. Não vou entrar neste mérito, mas é algo que dói no coração da humanidade e no coração de Deus. Nem maternidade eles respeitaram. Várias crianças recém-nascidas soterradas, mamães grávidas saindo correndo do hospital, mamãe carregando criança cheia de pó, feridas. É uma guerra. Só que nós estamos olhando, e não é para tirar o foco daí, uma guerra humana, uma guerra de mísseis, uma guerra de tiro, uma guerra que mata o corpo. Mas há muito tempo nós estamos travando uma outra guerra, uma guerra espiritual. E as pessoas não dão atenção ao espírito como elas dão atenção à matéria. Quantas vezes você escutou matérias assim? Tal pessoa foi assassinada, caiu um avião, matou tantos, tantas pessoas morreram num acidente de carro, terminou um jogo de futebol, mataram um cara com uma pedrada na cabeça. Fica, nossa, e é para assustar mesmo. Mas quem é que anda falando das pessoas que estão morrendo depois da morte? Me entendam bem. A nossa preocupação, além deste plano, é não morrer depois da morte. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que sabe o dia que vai morrer, esta é feliz. Então ela pode ver uma vida de pecado, de bebida, de promiscuidade, longe de Deus, mas faltando uma semana para morrer, se arrependa, se converta, se confesse, comungue, reze o rosário, tema a Deus, clame o Espírito. Ele vai dizer. E existe um segundo tipo de pessoa. É a pessoa que, como não sabe o dia que vai morrer, ela vive cada dia como se fosse o último na presença de Deus. Meus irmãos, todos nós fazemos parte do segundo grupo, mas você conhece gente que acha que faz parte do primeiro. Não, no final da vida eu me arrependo, depois eu procuro a Deus. Vamos à missa, depois eu vou. Vamos num terço, depois eu vou. Vamos fazer uma reflexão bíblica, depois eu vou. Na cabeça da pessoa existe sempre um depois. Santo Afonso vai dizer: qual é o primeiro inimigo dos santos? O diabo. Qual é o segundo? A frieza espiritual. Qual é o terceiro? O amanhã. Se nós não tivéssemos amanhã, nós seríamos mais santos hoje. Pegue um passarinho que está cantando, um cachorrinho que está fazendo graça, um gatinho rolando com uma bola de feltro, um peixinho que baila no aquário. Pergunta para ele que dia que é hoje. Eles não sabem. Por isso que o pássaro, ele canta dia 31 de dezembro,
e ele canta dia 1º de janeiro. Ele não tem amanhã nem ontem, ele vive o aqui. E nós estamos fora do tempo. Quantas pessoas hoje sofrem de depressão? Depressão é excesso de passado. Quantas pessoas sofrem de ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Quais são os dois males que nos afetam? Depressão e ansiedade. Nós não estamos vivendo o agora de Deus, o tempo de Deus, a santidade de Deus. Ou nós estamos presos ao passado que não existe mais, ou nós estamos fissurados com o futuro que temos medo de não acontecer, e medo de no futuro perder o que já conseguimos no passado e que não estamos cuidando no presente, porque estamos no amanhã ou no ontem. Há um filme que se chama O Desafio da Esfinge. É um filme do Egito. E para adquirir o ouro, as pessoas devem responder ao enigma. Ninguém respondia o enigma, e a esfinge matava todos. Até que foi um monge que não queria ouro, mas queria salvar um grande amigo. Então a esfinge aparece para ele e pergunta: prepare-se, responda e não... Quer dizer, não fica fugindo, mas tem uma palavra, não fica dando desculpas. Responda certeiramente. Todos me querem, eu ainda não sou, e quando sou, deixo de existir. Muitos matam por ele e sonhamos, porém a sua presença real é invisível. Quem eu sou? Ele olhou e falou assim: o amanhã. E a esfinge fica com raiva e deixa ele passar. O que é esse enigma da esfinge? O que o ser humano mais quer? Amanhã, chance. Mas quando ele deixa de ser. O amanhã, quando chega, como que ele chama? Hoje. Então não tem como viver o amanhã. Eu tenho um sobrinho, né? Quem me acompanha pelo Instagram já viu. O Marcos Henrique, uma teteia, pequenininho. Meu irmão pôs o nome dele ainda de Marcos Henrique Shankar, que ele não tem Shankar no nome. Falou: olha, como você é padre e não tem filho, eu vou colocar Shankar, você me ajuda. Aí o Dindim fica doido, né? Não dou conta não. E como que ele é apegado comigo? Tudo doidinho, vamos brincar, vamos pingar. A criança não tem na cabeça ainda a questão de ontem e amanhã. Para ela é tudo agora. Marcos, o Dinho vai embora. Ele começa a chorar. Ele chora não. Amanhã o Dinho volta para brincar. Aí ele para de chorar. Ele pergunta para a mamãe: que dia que é amanhã, mamãe? Aí a mãe fala: depois que você dormir. Depois que você dormir é amanhã. Ele dorme. Quando ele acorda, a primeira pergunta que ele fala: ô mamãe, hoje já é amanhã? Entende? Na cabeça da criança não tem amanhã. Ela só sabe viver o hoje. E se eu estou aqui com vocês hoje, para refletir o que eu trouxe hoje, se Deus conseguiu que eu estivesse com vocês hoje, e não foi falta de convite, né, Marisa? Há tempos que ela está tentando, mas infelizmente a agenda, graças a Deus, não é mole. Mas como eu tenho evento esse final de semana em Arapongas, eu desço em Maringá, faço o que eu tenho em Maringá, amanhã gravo para evangelizar e vou para o evento lá em Arapongas. Então deu para eu estar com vocês. Então o nosso dia é hoje. O que Deus vai falar conosco é hoje. E outra coisa importante, diga para quem está do seu lado: é você que precisa escutar. Fale aí. Sabe qual é o nosso problema em noites como essa? A gente vai ouvir na pregação e fica assim: meu marido devia ter vindo. Aquela vizinha do 202, ela tinha que estar aqui. Nossa, eu vi para minha filha, Jesus. Aí como você fica apontando os outros, você não está bebendo. Fiquei sabendo com alegria, mas também com um pouco de preocupação, o dia das fichas aqui, da senha.
deu um pouquinho de confusão, né? Gente que queria não conseguiu, gente de fora querendo vir, uns querendo entrar na marra, tudo bem. Se é para escutar a palavra de Deus, tá valendo. Fiquei sabendo que estão reformando a catedral para ficar mais bonita. Depois que estiver pronta, cabe muita gente. Aí depois a gente volta sem transtorno. Eu volto para a missa da família, não é verdade? O que eu trouxe para refletir com vocês? Repita comigo. Se no inferno existem canhões, eles estão apontados para minha família. Tudo que eu vou pregar esta noite e rezar com vocês, o pano de fundo é esse. Não brinque com aquilo que não foi feito para brincar. Não brinque com a sua família. Não brinque com a sua santificação. Não brinque com a sua salvação. É coisa séria. E as pessoas estão se perdendo porque elas estão deixando o céu de lado. Estão hipnotizadas com as coisas da terra. O homem mortal, ele teme três coisas. Ele teme a doença, ele teme a fome, ele teme a má fama. Ele quer ter um corpo bonito, ele quer ter saúde, ele quer ter comida, coisas, bens, e ele quer ter boa fama, ele quer ser estimado pelos outros. Então a pessoa, ela está ocupada com o quê? Cuidando do corpo, enchendo o bolso e procurando saúde. E nessas três, agradar os outros. O que que o santo tem medo? Ele tem medo de cair na tentação e de entrar num processo de frieza espiritual. Olha a diferença de um homem terreno, um homem carnal, de um homem espiritual. Qual que é o nosso medo? Qual que é o nosso temor? Deveria ser esse: que a minha família caia em tentação e que a minha família se esfrie no fogo do amor de Deus. Ô padre, e a saúde física? Padre, e o dinheiro e a comida? E o meu nome? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. As pessoas que não buscam a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, elas não vivem para falar a verdade, elas vivem para agradar. Jesus disse: vós sois sal da terra. Eu nunca vi tanto católico doce. Não estou falando que a gente não deve ser doce, não, mas as pessoas não querem converter, elas querem agradar. Nós não podemos amenizar a palavra de Jesus. Infelizmente existem, não estou falando o nome de A ou de B, mas existem pregadores que gostam de amenizar o que Jesus disse para agradar os fiéis. E a pregação nunca é para agradar, a pregação ela é para converter. Quarta-feira de cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. Quem conhece o profeta Jonas? Jonas é chamado por Deus: vá para Nínive, a grande cidade, e anuncie o que eu vou te mandar dizer. Se aquela cidade não se converter, ela será destruída. O que é que Jonas faz? Primeiro ele foge para Tarsis, depois acontece a questão da baleia. A baleia vomita, ela engole um medroso, vomita um profeta. O cara vai para Nínive e ele não ameniza, ele não pega leve. Quem participou da missa aí, primeiro domingo da quaresma? Qual foi o evangelho? Evangelho de domingo. As tentações de Jesus no deserto. Me respondam: o diabo, ele pegou leve com Jesus? E outra, Deus não interveio. Deus não pegou leve. É para ser tentado, que seja tentado na minha relação. Transforma a pedra em pão. Eu te darei o que eu não tenho. Mentiroso, safado.
pula e os anjos vão te segurar. A tentação da facilidade, a tentação da idolatria, a tentação de provar a Deus. O que o diabo queria? Atrapalhar a relação com Jesus, com seu pai. O diabo não pegou leve com Jesus, o pai deixou que o diabo pegasse pesado, e Jonas não amenizou a pregação. O rei, vem cá, Papai do céu está chateado com você. Um pouquinho chateado. Reza um pouquinho mais, faz o seu povo rezar um pouquinho mais, se converta um pouquinho, vamos agradar o cara lá de cima. Uma Xuxa fala, o cara lá de cima. Jonas, ele não ameniza. Ele entra em Nínive com uma palavra de poder: se vocês não se arrependerem, a cidade será destruída, não ficará pedra sobre pedra. O rei ouviu a palavra. O que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus é capaz de amolecer o coração de qualquer pessoa da sua casa, e Ele amolece o coração do rei. O rei joga cinzas na cabeça e fala para todo o reino: todos devem fazer a mesma coisa. E Deus olhando, Deus não destruiu a cidade. Meus caros, desculpe, mas eu não vou pegar leve com você também não. Se você não vigiar, se você não orar, se você não buscar a Deus, se você não blindar a sua família, não ficará pedra sobre pedra. O diabo não está brincando nos seus dias que são os últimos. Irmã Jacinta, que não foi para o convento, mas na questão de consagração a Deus, ela escreve dizendo que nos últimos tempos o ataque de Satanás seria direcionado às famílias e às crianças, mas que no final, para aqueles que fossem fiéis, o coração de Maria triunfaria. Nunca se viu um ataque tão aberto às nossas famílias. Antes era uma coisa velada, escondida, hoje é escancarada. E quando eu falo de família, meus caros, eu tenho que perguntar, não é a sua opinião não. O que você acha que é família? O que é família para você? A sua opinião pouco importa, a minha opinião pouco importa. Qual é a única opinião que importa? Aquele que criou a família. Aquele que criou a família. Vá na Bíblia e veja qual é o sonho de Deus. Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele quer que a nossa família reflita a imagem da Trindade, perfeita comunidade, relacionamento. Deus cria Adão. A Bíblia diz que era um boneco sem vida. Aí Deus olhou e falou assim: tá legal, vai dar sem vida esse negócio aí. Aí Deus chega perto de Adão. Adão se tornou um ser vivente. Deus colocou dentro de Adão o que estava dentro de Deus, o sopro de Deus. É por isso que quando morremos, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Deus colocou o Espírito dele no meu coração. Quando eu falecer, um dia vai chegar, não estou com pressa, mas o dia que chegar, o meu corpo é pó e ele volta ao pó, mas o meu espírito, ele não é pó, ele volta para Deus. E nós devemos cuidar daquilo que é pó, mas devemos cuidar muito mais daquilo que é espírito. Então, a primeira coisa que Adão vê quando abre os olhos é a face de Deus. Não tem como eu soprar no seu rosto, daqui não, ó. Aqui, ó, não chega nada aí. Para eu soprar no rosto de alguém, eu tenho que estar perto. A brisa suave. A hora que Adão abriu os olhos, primeira coisa que ele vê: Deus. Ele e Deus, Deus e ele. Adão, peladão, livre, feliz e solto pelo paraíso. É o sonho de muito homem, né? Atendi um marido: padre, é pecado ficar pelado em casa? Eu falei: meu filho, que pergunta que é essa? Não, eu gosto de ficar pelado. Minha mulher não está, meus meninos viajaram, eu posso ficar o dia todo
peladão? Fica à vontade, paraíso chegou. Agora se a campainha tocar, corre, porque ninguém quer ver isso aí não. O cara queria ficar nu. Adão estava assim. E por que que ele não achava engraçado? E por que que ele não ficava com vergonha? Por que que ele chegava para Deus nu? Nu mesmo, negocinho leve, solto, balançando, e Adão lá, oh papai do céu. Porque ele não tinha maldade, ele não tinha pecado, ele era puro para Deus. Mas um dia Deus olhou para Adão, ele estava meio tristinho, ele estava meio assim, pensativo. Aí Deus falou assim: Adão, o que você está tristinho? Olha, Senhor, eu estava olhando, o galo tem uma galinha, o boi tem uma vaquinha. Eu estou vendo os animais todos, eles têm um companheiro. Eu não tenho ninguém. Não, escolha um companheiro para você. Adão olhou e falou: oh meu Deus, não encontrei ninguém semelhante. Olha que interessante, vocação e vocação. Quem tem vocação ao sacerdócio, ele está na origem do primeiro Adão com o novo Adão, que é Cristo. Ele não se casa não para ser um solteirão. Eles, por que padre não se casa? Eu devia perguntar: padre, como é a consagração sacerdotal? Não é que o padre é um solteirão que não se casou. Um dia alguém me perguntou numa entrevista, mas vem andando, volta mancando, né? Padre, conta para nós. O pessoal fala que o senhor é bem aparecido, não é? Não é o mais bonito, não é também o mais feinho, não. É arrumadinho, limpinho. Qual foi a tristeza que o senhor teve? Qual foi a sua frustração amorosa para o senhor ter ido para o seminário? Eu falei: oh, meu filho, sua pergunta não tem sentido nenhum. Então, para ser padre, tem que ter dado errado no amor. A resposta é o contrário. Eu achei um amor tão completo em Deus que eu não consegui achar no coração de mulher alguma. Por isso o sacerdócio. Mas nem todos nasceram para o sacerdócio. Mas Deus chama a todos para uma missão sagrada. Sagrada como o sacerdócio. Porque o sacerdócio, a família, o matrimônio. Tanto é que quando Adão disse: eu estou triste, eu quero uma companheira, ou seja, eu quero uma mulher. O que Deus devia ter falado? Não preocupa não, reza que passa. Reza que eu vou apagar esse fogo seu aí. Não, Adão queria uma companheira. O que Deus fez? Fez com que ele dormisse. Tira do seu lado a mulher. Não tirou do pé, para a mulher não ser menor do que o homem. Não tirou da cabeça, para ela não ser maior do que o homem. Tirou da costela para andar ao lado do homem. Cônjuge vem de canga, para os dois carregarem a mesma canga do matrimônio. Não existe boi. Minas tem muito carro de boi, fica e tem que fazer barulho. Carro de boi que não canta, quem faz o carro de boi não sabe. Tem que chorar, tem que cantar. E você não vê um boi andando depressa e o outro devagar. Os dois andam na mesma toada. Você não vê um boi virando para a direita, o outro para a esquerda. Os dois viram juntos. Por que eles andam juntos? Viram juntos, param juntos, comem juntos, porque eles têm no pescoço a canga. E no português deu cônjuge. O marido e a mulher são cônjuges um do outro, carregando a mesma canga. Que canga? A canga da santidade, a canga do matrimônio, a canga de andarem juntos. O mais rápido esperará o mais lento. O mais forte esperará o mais fraco. Quando um comer, o outro estará. Quando um descansar, o outro parará. É o segredo do matrimônio, fazer as coisas juntos. Então Adão está lá dormindo, a Eva está pronta. Aí Deus falou: pode acordar. Quando Adão abre o olho, o que ele vê? A mulher. Aí ele olha para a mulher. Eu acho que ele gostou do negócio. Ele olha para a mulher e diz assim: Adão, vou imitar. Adão, acorda, Adão.
Agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E Deus ainda jogou uma pimentinha: crescei-vos e multiplicai-vos. Aí Adão foi pra galera, né? Gostou. O que Deus fez aí, meu povo? A família. O homem deixará seu pai, deixará sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Crescei-vos e multiplicai-vos. Este é o sonho de Deus para as nossas famílias. E note como o mundo hoje ri da família. Tudo é família. Se você pega uma girafa, se você está dormindo com um pinguim, isso é uma família. E o problema que tem muito cristão católico, que a cabeça da pessoa já não é mais cristã. Ela foi contaminada pelo pensamento mundano. E como que isso entrou na sua cabeça? Porque há situações, eu não estou julgando, eu estou levando você a pensar. Há situações, talvez na sua família, amigos próximos, e o que a nossa cabeça faz? Ela se curva ao emocional. Há um gráfico na neurociência que explica o seguinte: quanto maior o envolvimento emocional, menor a capacidade racional. Quanto maior a racionalidade, menos o movimento emocional. Então o gráfico, ele é assim, ó. Se esse cresce, esse diminui. Enquanto você está na palavra, na doutrina, no ensinamento, amém, Senhor, é isso que nós cremos. Mas quando entra pessoas que você ama vivendo essa situação, o que a nossa mente faz? Não pode ser assim. Isso é muito duro. Essa palavra é dura demais. Quem pode aceitar isso hoje, em 2022? Foi o que eles fizeram com Jesus no capítulo 6 de João. Aquele que comer o meu corpo tem a vida eterna. Aquele que beber o meu sangue permanece em mim, eu permaneço nele. Senhor, essa palavra é dura demais. Quem pode aceitar isso aí? Eucaristia? Estou fora. E o povo começou a ir embora. E os discípulos, que eram os amigos dele, Senhor, o povo está indo embora. Só o Senhor mudava esse discurso aí. Jesus olha para os 12: e vós não queirais ir embora também não? Jesus não amenizou. E aqui, meus caros, preste atenção nisso. Existe hoje uma agenda chamada ideologia de gênero, que eu não vou entrar nisso não. Eu vou citar para levar vocês aonde eu quero, que é a reflexão da nossa família. Mas qual é o resumo da ideologia de gênero? Aí vocês têm que entender o que é ideologia. Ideologia é uma ideia, é uma palavra de ideia, e todo mundo acha que a ideia é verdade. E o que prega a ideologia de gênero? Que não existe menino e que não existe menina. Existe criança, criança com pênis e criança sem pênis. Cara, o que essa criança vai ser é o que ela decidir ser. Das duas, uma: ou você fica com a palavra do Criador, ou você fica com a ideologia de gênero. Porque Deus é muito claro: homem e mulher Deus os criou. A ideologia de gênero diz: não existe homem, não existe mulher. Você é uma metamorfose, você escolhe. Você pode ser uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Você pode ser tudo, você pode ser nada. Aqui há uma questão: respeito sempre a todos, mas respeitar não é concordar, respeitar não é aplaudir, respeitar não é imitar. Respeitar é você permitir que o outro viva com os valores deles, mas nós vamos defender os nossos valores. E quais são os nossos valores? A família de Nazaré, olhando para José, olhando para Maria, olhando para Jesus, ali está o resgate de Deus daquilo que foi destruído por Adão e Eva.
O anjo aparece a Maria, depois ele só aparece a José. Pegue a mulher e o menino e vá para o Egito, porque eles vão matá-lo. Meus irmãos, guarde uma coisa: não há como mudar a mente de um adulto. O adulto, ele já tem inteligência, ele já tem a mente formada, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então alguém chega para um adulto, alguém chega para os nossos avós, para os nossos pais: olha aqui, ó, a partir de hoje mudou, não tem mais chá de revelação, porque não tem menino, não tem menina, é criança. Na Holanda não se pode usar roupa azul para menino, nem rosa para menina. A cor é laranja. A maioria das escolas é laranja, porque não existe menino, não existe menina, existe criança. Os pais são coagidos pelo Estado. Agora, chega perto do vovô, chega perto da vovó, chega perto de um adulto e fala com ele: ó, ninguém nasce menino e menina. Você vai rir, mas que sociedade louca, que povo doido, ó, o ser humano está pirado. O que essa galera entendeu? Que eles não vão conseguir implantar a ideologia de gênero convencendo os pais, os avós. O que eles entenderam? Ele já tem a consciência formada, então nós temos que atacar quem? As crianças, porque a criança não tem a cabecinha formada. Tanto é que eu não vou contar quem, conversando com a pessoa próxima a mim, perguntou assim: fulano de tal, que horas que ele pega o canudinho para cheirar cocaína? Aí a pessoa disse: o quê? Aqui a gente não usa não. Ah, porque lá em casa os meus primos ficam, eles pegam o canudinho e fazem assim. É uma criança que é criada na boca de fumo e que nós estamos acompanhando a família, e ela fica como a família que está cuidando dela. Ela tem certas perguntas que para nós a gente nem pensa, mas é a vida dela, ela acha normal. Todo mundo está, ela fala: que hora que eles fumam aqui? Aí o casal falou: aqui ó, esse aqui é meu filho. Ah, como que ele chama? Fulano. Você tá boazinho, vai ficar com a gente? Eu vou ficar o final de semana. Ah, que bom. À noite nós vamos fazer uma pizza. Vem os coleguinhas dele, ele namora. Ah, você namora? Você namora 6 anos. Você namora com homem ou com mulher? Eu falei: não, eu namoro com mulher. É o meio que a criança vive. Há um estudo que diz, nós estamos aqui na catedral, se alguém começa a flutuar no banco e começa a voar, aquela porta ali que passa 15, passa 100. Porque na nossa cabeça tem a premissa. Qual a premissa? O ser humano não voa. Então se tem alguém voando, corre. Ou é fantasma, ou é um diabo isso aí. Ninguém pensa que é um anjo, né? Vamos correr. A criança, se ela está na igreja brincando e ela vê um ser humano voando, ela ri e ela olha, ela não sabe. Então eles entenderam que o caminho para destruir a nossa família passa pela perversão das crianças, da consciência das crianças. Por isso, objetos, desenhos, músicas, filmes. Não sei se você tem essa visão crítica assistindo os últimos filmes da Disney, que eles já tinham feito os filmes Cinderela, Bela Adormecida, Pé de Feijão. Eles estão fazendo os filmes de novo, atualizados. Você vê claramente a ideologia passando uma atrás da outra. A rainha que não quer mais ficar com o marido, a rainha que quer ficar com a serva dela, o príncipe com a princesa não querem casar. Aí o rei pergunta: vocês dois são o quê? Vocês são namorados? Não, a gente não gosta de rótulos, nós somos amor. E isso vai passando. E as crianças, como não sabem, elas vão abstraindo. Já nós vivemos uma época difícil. Pergunte para a maioria de adolescentes: você quer se casar? Boa! Talvez para vocês eles não digam,
Mas na escola ninguém quer casar, porque eles não estão aprendendo o valor da família, o valor do casamento. Não se tem hoje muito claro o papel do papai, o papel da mamãe. Eles trabalham muito. Como trabalham muito, eles ficam pouco com os filhos. Quando estão com os filhos, porque eles trabalham muito, eles não corrigem, eles querem ter toda a liberdade. Os pais não têm mais aquela autoridade do respeito, é a carência do amor. Não é raro você escutar o papai para o menino: ô Juninho, você ama o papai? Fala, você ama o papai? Amo. Pergunta para as nossas mães e para as nossas avós se elas estavam preocupadas em ser amado. Eu lembro da minha mãe, Christian, minha mãe era brava, o cabelo dela sobe. Vem aqui, fui na reunião na escola. Trate a sua professora melhor do que você trata a sua mãe. Eu não vou repetir 2 vezes. Tá bom, mãe. Aconteceu alguma coisa, lá em casa a gente conversa. E conversa, viu? Conversa. Aí chegava em casa, tinha a tunda, uma chinelada. Meu avô deu a minha mãe uma varinha de marmelo, era uma só. Tá. Ai, eu não gosto de você. Criança fala quando está com raiva. O que a minha mãe respondia? Importa-me lá. Eu não quero que você me ame, eu quero que você me respeite. Filho tem que respeitar pai e mãe. A gente escutou isso. Só que a neurociência explica que o respeito da tenra idade, ele virará amor na idade adulta. E o amor sem limite na tenra idade, ele virará problema na idade adulta. As crianças crescem e com elas os problemas. Não se tem respeito porque se tem muito amor. E lá na frente, quando der errado, o que os pais perguntam? Padre, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo para ele, eu dei tudo para ele, melhor presente, melhor colégio, ele já conhece a Disney, tudo que ele quer. Aí ó, você deu tudo, mas você não se deu. Você deu tudo, mas você não se deu. Teve um mineirinho, sabe, que ele queria trabalhar. Aí ele falou assim: eu não sei trabalhar com muita coisa. Olha, tem um homem rico que está contratando alguém naquela fazenda lá em cima. Tem o pontilhão, tem o rio, tem a linha, aquela fazenda lá em cima. Aí eu vou lá. Aí ele chegou e falou: eu queria trabalhar para o senhor. Que bom que você veio. O trabalho é muito simples, não tem dúvida não. A minha fazenda é muito grande. Eu tenho aqui um gado holandês muito caro. Uma vaca dessa compra 12 das do Brasil. 1 quilo de carne dessa vale 7 vezes o preço do Brasil. Então são um gado caro. E no meio da minha fazenda passa um trem. Qual que é o seu trabalho? Tirar as vacas do trem. A hora que você vê que o trem tira as vacas, tira os boi, o trem passar. Só que o mineirinho, sou eu não, ele era meio preguiçoso. Ele pensou assim: uai, bobagem, por que eu vou ficar tirando vaca da linha do trem? É muito melhor eu matar o trem. Eu mato o trem, posso dormir o dia todo. Ele não conhecia trem não, você dá tudo para mineiro é trem. Ele pegou um pau, escondeu atrás de uma moita de acerola e ficou esperando o trem para matar com uma cacetada. O trem não passou o dia todo. Era mais ou menos ali 5h30, 5:45 da tarde, aquela hora do lusco-fusco, não vejo. Ele começou a escutar assim. Falou: opa, é agora, minha vingança será maligna. Ele pegou o pau, ficou atrás, e ele foi escutando cada vez mais alto. E o trem saía de trás de um monte, e ele foi ficando mais alto. A hora que ele escutou o barulho, ele pula no meio da linha do trem com o pau. Aparece aquela máquina gigante, com aquele farol vermelho, aquele fumação. Ele falou assim: Santa Maria, Mãe de Deus e dos homens da boa arma, isso não é trem não, isso é o cão, isso é o diabo. Ele fica tão horrorizado que ele fica paralisado. E o trem passa.
mas matou vaca e boi à vontade. E ele ficou olhando o trem assim, ó. Tanto de vaca morta. E vem o dono: ô seu maluco, ô seu louco, seu primeiro dia de trabalho, já me dá um prejuízo desse? Pois você está demitido. Mas você vai me pagar o dia de hoje? É safado mesmo. Vou te pagar porque hoje você vai lá na justiça, acabar de você ganhar ainda. Passa lá em casa que eu vou te acertar. Eu não quero te ver nem pintado a ouro, viu? É porque eu ia matar ele, porque ele é grande demais. Eu não quero um pio. Não quero um pio. Vem cá para você receber. Entrou na casa, fica aqui na sala. Vou no meu cofre buscar uma diária para você. Idiota. E o dono entra. Ele fica na sala. Ele escutou assim. Tic, 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 tic. Ele pegou o pau. Ele veio atrás de mim. Ele começou a andar dentro de casa. Olha que ele entrou no quarto do filho do cara. Ele estava brigando de ferrorama da estrela. Aquele trenzinho. Falou: aquele não matei não, mas esse eu mato. Ele pegou o burreiro, arrebentou o trem do menino. O menino: ele tá louco, pai. Ele tá louco. Mas quebrou tudo. Aí o pai chega: ô, você tá louco, meu chapa? Além de matar meu gado, você quebrou. Falou: me agradeça. Grande não mata não, mas fiote eu mato. Depois que cresce, é um perigo, viu? E o senhor pode agradecer a Deus que o trem veio de comprido. Se ele vem de lado, ele leva até a sua fazenda. Qual é o sentido do trem pequeno arrebentado? É a criança. A criança é linda, é fofa, faz gracinha, mas aquela criança vai crescer. E quando essa criança crescer, se ela não for educada na lei do Senhor, ela morderá a mão que alimenta. Por isso os pais têm pago um preço caro por darem tudo, mas não se darem aos filhos. E como eu disse que os canhões estão apontados para a nossa família, qual que é a solução? Vamos falar de coisas boas. O que, padre, eu posso fazer para que a minha família seja um lugar da bênção e da graça? Diga para quem está do seu lado: levante um altar. Fale isso. Quem está do outro lado: levante um altar. Nós temos um primeiro altar, que é o altar da adoração. Quem matou Abel? Caim. Antes de Caim matar Abel, Abel apresentou para Deus no altar o que ele tinha de melhor, e ele adorou o Senhor. Chegou Caim, deu para Deus resto de gordura, pedaço de couro, carne podre. Deus olhou e rejeitou a oferta de Caim. Deus não olhava o que estava sobre o altar, mas o coração com que oferecia. Gente, infelizmente, eu falo com tristeza, tem muita gente que acha, me desculpa a expressão, mas eu vou me entender claramente, que a gente fala assim, eu estou no microfone, tem gente que não fala. Vou falar só para você pensar. Tem gente que acha, como a minha mãe fala, que ficar batendo bunda em banco de igreja vai para o céu. Há muita oferta que Deus não aceita. Há muita oração que não chega ao coração de Deus, porque o altar não foi feito de coração. Os dois ofertaram, os dois estavam na presença de Deus. Deus acolhe um e rejeita outro. O que Deus acolheu Abel? Um altar de adoração. Ele levantou um altar e Deus honrou. Abraão, querendo o filho da promessa. Abraão, sim, pega Isaac, teu único filho, e ofereça para mim. De manhã, olha que interessante, não foi depois do almoço, não foi no fim da tarde, de manhã. O que Deus pede, faz rápido. De manhã, Abraão já levantou, pegou o menino, falou com Sara: cuida das coisas que eu volto.
Sara ficou de butuca. Abraão pegou uma faquinha, uma adaga, colocou do lado, pegou o fogo, labareda, fez um montinho de lenha, colocou no ombrinho de Isaac, Isaac carregando a lenha, Abraão na frente. Mas você que é pai e mãe, imagina isso aí. Pediu o filho a Deus, Abraão na frente, Isaac atrás. Aí no meio do morro, Isaac falou assim: papai, para um pouquinho que eu estou cansado. Tá bom, meu filho. Papai, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou vendo fogo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a adaga. Onde que está o sacrifício, papai? Cadê? O que a gente vai oferecer a Deus? Ele responde: Deus proverá. Olha o coração daquele homem. Ele faz um altar. Qual que é este altar? O altar da obediência. E ele deita o seu filho, mas na hora de ofertar, o anjo disse: não faças mal, Deus viu que você o teme. Raciocina comigo, eu estou fazendo a base. Deus olhou para Abel, viu o altar de Abel, aceitou o sacrifício, abençoou. Deus viu o altar de Abraão, o altar da obediência: não faças mal ao teu filho. Na hora que Abraão olha assim do lado, tem um cordeirinho preso no meio dos espinhos pelo chifre. Dá para saber o que Abraão não fez com o filho dele, e o que você não precisa fazer com o seu filho, Deus fez com Jesus por amor a nós. Aquele cordeirinho é Jesus, preso pelo chifre, espinho, coroa de espinho. Há um altar que não está no meu roteiro, mas lembrei agora, se Deus soprou, deixa eu falar dele. Um altar antes de Abraão e depois de Abel, o altar de Noé, arca de Noé. Noé salvou as famílias do mundo inteiro, sim ou não? Vocês não sabem a resposta, né? A resposta é não. Ele salvou a família dele. Deus falou: pega a tua família, os teus parentes e entra para a arca. O resto, vou terminar. Deus salvou as famílias do mundo inteiro? A resposta é não. Solta a voz. Noé salvou as famílias do mundo inteiro? Ele salvou a família de quem? A arca de Noé é a sua casa, é a sua família. Não tem como a gente salvar a família de todo mundo, mas você pode salvar a sua família. Ser um canal de Deus dentro da sua família. E depois que a água baixou, que Noé desceu da arca, desceu com ele a família, os casais de animais, o que Noé faz? Um altar. Ele faz o altar e ele louva a Deus. Temos o altar de Elias, o altar de Eliseu, o altar de Isaías, mas eu quero falar de um altar que ultrapassa todos estes: o altar do Calvário. Jesus é sacerdote, é oferta e altar. Altar é a cruz, sacerdote é ele, oferta é ele, ele se oferece. Olhando para a cruz, nós vemos o altar do amor de Deus. E Deus olha para Jesus e Deus aceita o sacrifício. O altar do Calvário. E nós? Qual é o nosso altar? Não existe, meus irmãos, salvação de família sem oração. Uma família que reza muito, ela é abençoada muito. Uma família que reza pouco, ela será pouco abençoada. Uma família que não reza, ela não se preocupa com a bênção de Deus. Se na sua casa ninguém reze, reze você. Se na sua casa ninguém está fazendo o altar, faça você. Eu gosto muito de Abraão, porque o contrário de Abraão é Sara. Tenho nada contra Sara, mas Sara era meio malandrinha, sabe? Sara é a boa vivã. Os anjos aparecem a Abraão, 3 anjos. Um era para Abraão, 2 estão indo para Sodoma e Gomorra. Ele vai interceder por Ló, que é seu parente.
Aí Abraão está lá, meio-dia, o sol rachando, e Abraão no sol, esperando a promessa. A hora que ele vê os 3 anjos, antes dos anjos, olha a diferença, atenção, a hora que ele vê os anjos, ele pega uma toalha, abre a toalha, pega vinho, pega água, pega leite, pega suco, fruta, pão ázimo, carne, na sombra, e diz: sejam bem-vindos, preparei para vocês. Eles olham e dizem assim: ano que vem nós vamos voltar, e você terá um filho. Essa promessa foi dada, ele tinha 75 anos, agora ele está com quase 100 anos, e ele não desistiu da promessa. Só que os anjos, como Sara é esperta, os anjos são espertos. Os anjos olham para Abraão, eles não são da ideologia de gênero. Aí um anjo olha para Abraão e faz assim para Abraão, ó. Ele não tem útero. Aí um anjo pergunta: onde está Sara, a tua mulher? Ele responde: ela está na tenda. Deixa eu mudar o exemplo, voltando à cena com Sara. Abraão já fez o que fez, Sara está na tenda. Ela escutou Abraão puxando o forro, pegando coisa de comer. Ela abre a tenda assim e faz assim, ó. Ixi, visita, não aguento visita. Vou ficar quieta aqui dentro, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse calor de meio-dia, eu estou aqui na sombrinha gostosa. O que eu sei que o contexto é esse? Porque se não fosse esse, os anjos tinham falado: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Está na tenda, chame-a, quero dar uma promessa para ela. Sara, vem aqui, você será abençoada. Ano que vem nós vamos voltar, e você terá um neném. Glória a Deus, glória a Deus. Ela está mais parada que para cá, mas acreditou. Eles não chamam Sara, porque ela está dentro da tenda. E quando os anjos falaram que ela teria um filho, ela pergunta para ela mesma: mas Senhor, será que nessa idade eu vou conhecer o amor? Ou seja, com essa idade Abraão vai conseguir sapecar Iaiá? É isso que ela queria. E ela não sai da tenda. E quando o anjo dá a promessa para Abraão, ela dá uma risadinha. Ela já imaginou, sabe? E os anjos perguntam: por que riste? Além de tudo, é mentirosa. Eu não ri. Riste. Mas a promessa se cumprirá. Por que eu gosto dessa passagem da Bíblia? E eu quero explicar para você, e você vai tomar posse disso. Pelo texto, a aliança é com Abraão, o papo reto é com Abraão, a unção é com Abraão, o filho é para cumprir a promessa a ele. Mas Abraão não gera. Então, por causa de Abraão, quem recebeu a graça? Sara, que talvez não tinha tanta fé, que talvez não merecia e que talvez não acreditasse. O que este texto me ensina? Que na sua casa, se você levanta um altar, e se você se torna um Abraão dentro da sua casa, Deus abençoará o seu marido, abençoará o seu filho, abençoará a sua mãe, abençoará os seus entes queridos que não acreditam na graça, mas por sua causa a sua família será abençoada. Amém? É isso que nós precisamos acreditar. Abraão acreditou, ele sabia: eu não gero, mas a minha mulher gerará. E mesmo que ela não tenha a fé que eu tenho, como eu não posso gerar, a graça será nela, por minha causa. Deus tinha falado com Abraão: sai da tua terra, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti as famílias da terra serão abençoadas. Repita comigo: Senhor Jesus, eu quero que a minha família seja abençoada
por minha causa. Transforma-me, Senhor, em canal de graça dentro da minha casa, para que a promessa se cumpra, para a honra e glória do teu nome. Amém. E fale para quem está do seu lado: a promessa é para você. Eu não vou falar para repetir, senão vocês vão ficar chateados. Eu falo então. Cria vergonha nessa cara sua. A promessa é para você. Amém. Mas chega em casa vivendo isso. Sabe qual que é o nosso problema? Você veio à catedral, você está escutando a pregação, está recebendo a ministração, está sendo abençoado, e você volta para sua casa igual um idiota. O que é um idiota? A promessa é para você, e você volta para sua casa achando que a sua família toda está sabendo, e que a sua família toda está querendo. O cara, acorda. Abraão é você, a sua família é Sara. Quem não veio é Sara. Quem você convidou e não quer rezar é Sara. Quando você assiste missa e convida, eu não quero, são Sara. Então você não pode viver pela Sara. Abraão está vivendo na promessa. Então na sua casa você tem que viver como alguém que está debaixo de promessa. Se o seu marido não acredita, se os seus filhos não rezam, se os seus parentes não creem, não importa, a promessa é para mim e ela vai se cumprir. Eu gosto de José. Eu gosto de todo mundo da Bíblia, né? Mas eu gosto de José. E José é dos meus. José é um sonhador. Lá vem o sonhador. É elogio, não é crítica não. Sonha grande, porque o teu Deus é grande. O que você consegue fazer sozinho, faça. Quando você não der conta mais, Deus continua. Eu ia chupar mexerica quando eu era pequeno. A gente fala tangerina, não é? Tangerina. Mineirinho fala mexerica. Mexerica. Ô pai, me dá uma mexerica. Não sei se vocês já viram, uma mexerica pequena, que é difícil de descascar. Aí o dedinho da criança fica assim, ó. Ela não fura não. O que a criança faz? Pai, começa do começo. Aí o pai faz um buraco e devolve. A criança continua. Essa noite, pai, começa do começo, para que lá na frente eu veja a cura da minha família, para que lá na frente eu veja as tuas promessas. Minha mãe não veio, mandou um abraço a todos. Ela está com problema no joelho, ficou muito quieta na pandemia, está com medo ainda do vírus. Falei, fica, ano que vem a senhora vai. Minha mãe até hoje, as pessoas não entendem. Aí eu perguntei para ela por quê. Toda pregação que ela está comigo, ela fica intercedendo e ela chora. Uma hora ela chora, ela enxuga a lacriminha assim, aí fica assim, ó. Acho que minha mãe, não pode falar não, é a minha fã número 1. Tudo que eu falo ela acha lindo. Ah, meu filho, suas pregações, maravilha. Oh, mas só falo isso de todas. São todas tão lindas. Mas por quê? Porque minha mãe conheceu o Christian que vocês não conheceram. Eu era totalmente gago, tomei bomba. Isso não é exemplo para ninguém não, viu? Mas é testemunho. Tomei bomba na 6ª, na 7ª e na 8ª série. 3. Ei, Deus abençoe. A pulseirinha da gratidão. Abre o braço. Padre Cristo. É para ir lá. Ah, ela quer que o padre fique lá perto dela? Então eu vou pregar de lá também. Vamos embora. Quem não é ousado, não é usado, né, gente? Deixa eu vir para cá. Quem que é a mãe da menininha? Deus abençoe. Eu não vim aqui nenhuma vez, né, Marisa? Está aqui um pouquinho. Mas eu estou falando que a minha mãe conheceu o Cristo que vocês não conheceram. Tomei bomba na 6ª, 7ª e 8ª. 3 anos seguidos. Eu não conseguia memorizar matéria, não apresentava trabalho por medo de crítica, formavam grupos na sala, eu não tinha grupo, ninguém me queria, chegava em casa chorando, gago. Quem está chorando, Christian? Ninguém me quis. Quem está chorando? Eu vou tomar bomba de novo. Minha mãe, vem cá, deixa eu rezar para você.
E eu triste, minha mãe sempre muito católica, rezava, falou: Christian, você vai rir da sua mãe, e você vai falar que é coisa de mãe, que mãe é assim, mãe não quer ver o filho sofrer, né? Mas quando eu rezo para você, um dia você vai me perguntar: como que a senhora sabia, mãe? E se eu tinha os meus 14, 13 anos de idade, sempre sonhei ser padre. A minha mãe rezava e falou: olha, você verá que um dia tudo isso vai passar. Deus me dá visões de você viajando pelo Brasil. Você vai ser um grande pregador. Você não vai gaguejar, você vai evangelizar as famílias, os casais. Já vi você pregando a Canção Nova, vi você pregando no sul, no norte. Aí eu, tá bom, pra ela ir embora. Para mim era, só que eu não acreditava, pela dor que eu estava sentindo. Mas a minha mãe sabia, porque ela me consagrou no útero dela. Ela olhava para mim e falava assim: vá duvidando, meu filho, você está debaixo de promessa. Quando eu olho para você, eu não vejo você, eu vejo uma promessa que vai se cumprir. Olhe para a sua família como a minha mãe olhou para mim. Quando ninguém acreditou em mim, quando eu fui isolado, prova não fazia, não tinha amigo direito, vivia uma vida complicada, difícil. Meu avô já falou comigo várias vezes: você não pode ser padre não, meu neto, você não consegue aprender as coisas direito, você não fala bem, vem trabalhar com o vovô. Ele queria que eu fosse barbeiro com ele. O sofrimento. Eu brincava de missa lá em casa, sozinho no meu quarto, fazia os branquinhos. Eu achava que não ia se cumprir, mas a minha mãe sabia: o Christian está debaixo de promessa. A Sara riu, mas Abraão acreditou. Eu duvidei, mas a minha mãe me entregou. E hoje, quando a minha mãe me vê pregando, ela fala: eu já sabia disso quando você tinha 12 anos de idade. Ela acreditou na promessa de Deus. E diga comigo: a minha família está debaixo de promessa. A minha casa está debaixo de promessa. E fala alto: Deus não falha. Deus não falhou. E Deus não vai falhar comigo. Minha mãe falava comigo: Christian, Deus não decepcionou quem nele confiou. O que ele vai decepcionar? Você vai ser o primeiro, meu filho. Ah, mãe, está tão difícil. Minha mãe: quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. É por isso que quando ela me vê pregar, ela chora e ela diz: eu vejo em você uma promessa se cumprindo, porque eu te conheço como ninguém te conhece. A pessoa que mais te conhece na vida, eu te gerei aqui, ó. Eu sei que você não dá conta de fazer o que você faz. Eu sei que você não dá conta de falar o que você fala. Então eu vejo a promessa de Deus se cumpriu, porque minha mãe fez em casa um altar. Um altar no coração dela, um altar na minha vida. É isso que você deve fazer. Faça na sua casa um altar de fé. Adore o Senhor e puxe a graça de Deus através da sua vida. Se os outros não creem, se os outros não sabem, se os outros não esperam, creia você, ame você, espere você, reze sempre: Jesus, eu creio, adoro-vos, espero-vos e vos amo. Peço perdão por aqueles que não vos creem, não adoram, não esperam, não vos amo. Eu creio, e por minha causa a tua promessa se cumprirá. Por causa de Abraão, Sara foi abençoada. Por sua causa, seu marido, sua esposa, seus filhos também serão. Meus irmãos, crie na sua casa um altar. É o dever de casa. Há muitas famílias que estão fazendo altares lindos. Já fui abençoar várias casas. Imagine comigo, tem o corredor, quarto aqui, e ficou um bico assim. Ali eles fizeram um armário, uma cruz, Nossa Senhora, a Bíblia. A família nenhuma reza, mas a pessoa está ali rezando. Ô mãe, minutinho, estou acabando o terço. Ô mãe, minutinho, estou acabando de rezar Nossa Senhora. Isso é evangelização. A família está vendo que ali alguém ora. E é interessante, as pessoas que não oram, quando elas estão em apuros, elas procuram aquelas que oram.
É aí que você tem que pegar. Falou, ó, eu te falei, reze que você vai ser abençoado. Reze que as coisas vão dar bem para você. Deus é fiel para aqueles que nele confiam. Você também está debaixo de promessa. Gente, o diabo, ele é muito astuto, e ele usa a dúvida para roubar a fé, para roubar a promessa. Saia desta catedral com uma certeza. Se você esquecer tudo que eu falei até agora, não tem problema, mas guarde isso: eu tenho uma promessa de Deus para se cumprir na minha vida. Eu estou debaixo de promessa, e essa promessa vai se cumprir, e através de você, para a sua família. Entregue a Deus a sua vida e agradeça sempre. Quem fez, meus parabéns. Quem não fez, faça. Presente, gratuito, não cobro nada, está lá disponível. Meu canal do YouTube, Luz e Vida, Padre Christian Shankar. Procure a playlist 28 dias de gratidão. Comece do primeiro vídeo e todo dia São 5 vídeos introdutórios, 3 vídeos finais e 28 exercícios. Ah, mas será que funciona? Leia os comentários. Antes de fazer, leia os comentários. Nós temos que aprender a atrair Deus pelo louvor. Deus não é atraído pela reclamação. Ah, padre, mas o meu marido, ele bebe tanto. Começa a profetizar na vida dele. Quando você chegar em casa, tá lá o marido deitado, pela barriga de tonel, com um copo de chope. E aí, já parou de babar esse padre lá? Não critique, não brigue, mas diga no seu coração: obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que na tua hora a tua promessa se cumprirá na vida do meu marido. Eu te dou graças porque eu tenho certeza que este homem morrerá para o pecado e ele ressurgirá na tua graça. Vai jogando profecia. Seu filho bebe, fuma, não te respeita, está na pornografia, deixa o cara deitar, deixa o cara dormir. Lá do seu quarto, estenda a mão para o quarto dele, reza: Senhor, que a sua promessa se cumpra na vida do meu filho. Afasta toda má companhia, que ele tenha gozo no estudo, que ele possa ter um trabalho, que ele abandone. Oração de pai e de mãe atravessa o céu. Mas a gente reclama muito: ah, meu filho é assim, meu marido é assim, lá em casa é assim. É uma reclamação sem fim. Deus habita no louvor. Glorifique a Deus por tudo e por todos. A glorificação atrai a graça. Glorificar por aquilo que ainda não é, na certeza que será. Para com a oração negativa. O que é uma oração negativa? Ah, meu Deus, me cura, está doendo tanto. Oh, meu Deus, dá emprego para o meu filho, está tão triste. Oh, meu Deus, abençoa meu marido, ele está com depressão, está endividado. Essa oração está acrescentando o quê? Lereia. É a turma do mimimi, só lereia. O cristão não reza assim. Seu filho está triste, perdeu o emprego, não passou na prova, foi traído no namoro. Uma pessoa de fé olha e diz assim, não fala com ele não, que fica nervoso, mas reza: oh, meu Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor está trabalhando na dor, o que a alegria não ensinou para o meu filho. Eu tenho certeza que o meu Deus, Ele tira coisas boas para colocar coisas ótimas. Ele não tira coisa boa para colocar coisa ruim. Com Deus é melhora. Que esse sofrimento do meu filho seja para a sua santificação, que ele te encontre, e eu profetizo na vida dele, coisas melhores e maiores acontecerão em nome de Jesus. E fica olhando. Já o seu filho está mais sorridente, está num trabalho melhor, um namoro melhor, uma oportunidade melhor que ele não teria conseguido lá atrás. Eu fiz as contas, voltando no tempo, nas minhas 3 bombas na escola. 3 anos é muita coisa. Aí eu voltei, 8ª, 7ª e 6º ano. Aí eu tirei esses 3 anos, como se eu não tivesse tomado bomba. Eu entraria no seminário 3 anos mais cedo. Olhando o que eu fazia
quando eu era padre jovem, e o que eu faria 3 anos antes, hoje eu não seria o padre Christian que eu sou. Hoje eu não estaria fazendo o que eu faço. E graças às minhas 3 bombas é que eu vim parar em Maringá. Porque se lá atrás não tivesse tido esses 3 anos, eu teria sido um outro tipo de padre, com certeza um padre professor, gosto muito de teologia. Eu estava agora talvez numa faculdade, dando aula para seminaristas. Nunca seria missionário, nunca sairia da minha diocese para viajar. Quando eu olho para trás, o que eu digo a Deus? Não é que aquela bomba também era uma profecia se cumprindo? Não é que aquela dor era Deus me preparando? Só que nós temos um defeito: a gente só aproveita com um bolo pronto, mas tem que profetizar também nos ingredientes. Então não espere a graça pronta, já agradeça, porque ela é para você e ela vai acontecer. Tem uma musiquinha que diz assim, não pode ser da sua casa não, uma musiquinha assim, vocês conhecem a musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, Rua dos Bobos, número 0. Tem muitas famílias que estão vivendo isso. Você entra na casa, tem teto, tem parede, tem chão, tem TV, frigobar, geladeira cheia, PlayStation, televisão de 114 polegadas, carro importado, relógio Rolex, mas não tem nada, porque não tem amor, porque não tem fé, porque não tem diálogo, porque não tem colo. A coisa mais importante que um pai ou uma mãe pode dar para o filho é colo, é sentar no colo, é abraçar, é cuidar, é zelar. E as boas mães são aquelas que falam até hoje: eu não sou mãe de todo mundo, eu sou mãe sua. Se todo mundo vai, todo mundo vê, o problema é da mãe deles. Você está sobre a minha tutela, e eu estou na sua vida para te levar para o céu. Eu estou na sua vida para te abençoar. Hoje você reclama, mas quando você for um homem de bem, você vai agradecer a sua mãe. Quem de nós levou uma boa tunda da mãe? E quem de nós tem raiva da mãe? Eu louvo a minha mãe pela proteção, pelo ensino, pela bênção. Então a nossa família, ela precisa ser um lugar de diálogo, um lugar de amor, um lugar de oração, um lugar de joelho dobrado, um lugar de afeto. Sair mais com a sua família. Crie na sua casa a noite da família, uma pizza, pipoca, um suco, um filme, um jogo de carta, Uno, não sei, dominó, lavar o cachorro, ver fotos antigas. Como que Deus é bom com a gente, né? A gente vê foto antiga, a gente vê 2 coisas nas fotos antigas: os que já foram e como que a gente está indo, né? E quem vê foto fala: padre, a natureza é bênção. Olha como que eu era feio. Não é que a gente é feio, porque nós gostamos da nossa imagem atual. Quando você vê o que você era, parece que não é você, né? Crie essas coisas na sua casa. Aprenda desde pequenininho a viajar com os seus filhos, a serem dos seus filhos. Sejam amigos dos seus filhos. Leve a bênção de Deus para sua casa. Ensine não com palavras, mas com amor. Colo tem magia. Se o seu filho tem 17 anos, sua filha tem 20, de vez em quando fala: senta no colo aqui, vem cá. Que isso, pai? Vem cá. Meu pai é separado da minha mãe. Eu tinha 14 anos. Tem bom relacionamento com ele também. Quando o meu irmão, isso aqui me marcou, por isso que eu vou contar isso. Quando o meu irmão ficou noivo da Carol, que é a esposa dele, teve o Marcos, agora veio a Maria Clara, nasceu segunda-feira. Gracinha, gente. E o Jim babando, eu sou o Jim também, não pode falar.
Eu lembro quando meu irmão ficou noivo, o meu pai tomando a cervejinha dele, sentado. Aí eu fui passando assim, não tinha lugar para eu passar, não tinha cadeira. Aí meu pai brincando falou assim: se você quiser sentar no colo do papai. Claro que eu não pus o meu peso, mas eu brincando fiz assim, e sentei no joelho dele. Ele não falou nada. Fiquei um tempinho, conversamos, levantei. Meu irmão fala comigo até hoje. Você acredita que meu pai lembra várias vezes aquele dia que sentou no colo dele? Um trem bobo, mas que para ele teve um significado. Aí a gente tem vergonha de beijar a mãe, tem vergonha de cheirar o pai, tem vergonha de falar que ama os irmãos, até que um dia vem a morte. Aí ali é poema, é coroa de flor, é homenagem, eu te amo. O que não falou em vida? Claro, isso não vai acontecer. Mas a minha mãe fala comigo: Christian, você pode ter a sua consciência tranquila. O dia que Deus me chamar, que você me vê partindo para o Pai, se você colocar um travesseirinho na cabeça e um tule, um véu, tá bom demais. Não vai faltar nada no meu velório, porque eu sei que as flores das coroas e que aquelas que estão no meu caixão, você já me deu em vida. Essas que valeram a pena. Quantas mães têm um enterro luxuoso que tiveram uma vida de mendigas, mendigas de amor, mendigas de afeição, os filhos julgados. Hoje em dia quem educa filho é celular. Me desculpem, pais preguiçosos que ligam o celular, porque o menino no celular ele não chora, ele dá sossego, ele fica o dia todo com o dedinho, O menino mal nasceu. Um dia o menino nasceu, eu falei assim: esse menino já fala alguma coisa? Ainda não, padre, está começando a falar agora. Tá bom. Contei 2 semanas depois. Já começou a falar alguma coisa? Começou, mas não estou entendendo o que ele está falando. O que ele está falando? Fica assim: é mamãe? Não é mamãe. É papai? Não, não é papai não. Encontrei 1 semana depois. E aí? Você não vai acreditar. O que ele está falando? A única palavra que ele fala, fala com ele aí. Vem ver o que você quer. Celular. Celular. Dá o celular para essa peste. Gente, quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Antes o filho falava assim: papai, mamãe, como é que faz? Estou mentindo? Como que está hoje? Meu filho, vem cá, papai comprou. Como é que mexe? Mexe aqui para mim. Estou mentindo? Ele que configura, ele que passa o dedinho, faz conexão, põe o Wi-Fi. Minha mãe é uma piada, mas eu tenho paciência. Tenho paciência de jogar com ela, porque a gente tem que viver na família. Eu não posso falar de família se eu não amo a minha família. Pode perguntar para os meus lá: como que é o Christian? Eles respondem: ele não faz mais que ele não consegue. O que ele pode, ele faz. Minha mãe toda semana: ô Christian, oi, como que põe foto no Instagram? Abre o Instagram. Põe, não, vou pôr para a senhora não, para a senhora aprender. Eu vou mexer no meu fone com a senhora. Abre para a senhora aí. Abrir. Põe o dedo no mais. Cadê o mais? Ah, mãe, em cima aí, ó. Ah, cruzinha. É, mãe, o mais. Ah, tá bom. Abriu. Isso. Clique em galeria. As fotos aqui apareceram. Eu falei: não é que apareceu, só estava no caminho errado. Escolha a foto que a senhora quer. Essa, clica nela. Agora escreve o que a senhora quer postar. Ó, deu certo. Ó, meu filho, muito obrigado. Tenha paciência. Não, mãe, porque a senhora, eu, quando nasci, não tinha celular. Mas eu já aprendi a mexer com os dados. A senhora foi aprender ainda? Não tem problema não. A senhora aprendeu? Aham. Tá bom. Na outra semana, eu aprendi. Aqui, ó. Ó, tá certinho. Agora eu tô com uma dúvida. Qual, mamãe? Como que põe no story? Mesma coisa. Clica no mais. Tá vendo galeria? A senhora vai no story aqui, escrito story. Ah, ela é maior. Eu falei: ela é maior. Pro story é maior, pra galeria é quadradinho. Então tá bom. Aí eu chego em Divinópolis. Cristo, deu errado. O que aconteceu? Olha no meu Instagram.
Aí divulgou uma missa minha, cortou aqui. Falei, mãe, é porque a senhora postou essa foto comprida, é pro story. Ah, tá bom, mas eu vou pôr no story, ela estava quadrada. É porque essa, mãe, é do Rios. O do story é comprida, a do Rios é quadrada. Estou te incomodando? Imagina. Segundo, eu quero te perguntar uma coisa. Tá, chego lá em casa segunda, senta aqui perto de mim. O que foi, mamãe? Como que põe a foto no Instagram? É assim, mamãe. Sabe o que mantém uma paciência, um bom relacionamento? Comece a fazer isso na sua casa. Olhe para o seu marido, por mais difícil que seja, para o seu filho, para sua mãe, para o seu irmão, e pensa assim: e se eles fossem tirados da minha vida hoje? Você vai ter uma paciência de Jó, porque um dia serão, ou nós vamos ou eles vão, e nós vamos ter saudade de colocar a foto 1, 2, 3, 4 vezes. Minha mãe me perguntou: meu filho, conta para sua mãe. E aí você tem essa paciência toda comigo. Eu te pergunto a mesma coisa várias vezes, você responde toda vez. Não é porque eu penso, eu não lembro. Mas quando eu aprendi a andar, demorou. Falou, ó, demorou. Eu te punha de pé, você caía. Eu te punha de pé, você caía. Eu escorava na sua mão. Eu punha a fralda debaixo do seu braço com um pau de vassoura. Andava assim, eu sei assim, ó. Até que você aprendeu. Falei, a senhora repetiu quantas vezes? Ah, não sei. Foram muitas. Aquela época, a senhora repetia para mim. Hoje, eu que repito para a senhora. A senhora cuidou de mim. Hoje, eu cuido da senhora. Minha mãe fala: eu não sei se você é meu filho ou se é meu pai. Você cuida de mim como uma filha. Eu falei, é para isso que é filho. O filho, ele é cuidado. Ele aprende a cuidar para cuidar. Pequenininho, ele é cuidado. Na tenra idade e juventude, ele aprende a cuidar, para quando os pais ficarem idosos, eles cuidem. Cuidar é amor. Quem ama, cuida. Então essa musiquinha que eu cantei não vale para nós. Você quer que Jesus olhe para você e fale? Era uma casa muito engraçada. Engraçada para falar ridícula, né? Era uma casa muito engraçada. Tinha nada. Não tinha chão, não tinha parede, nem pinico a casa tinha. Aí a letra mas era feito com muito esmero, muito cuidado. Onde que ela estava? Na Rua dos Bobos. E qual que é o número que ela merece? A nota é 0. Mas eu estava escrevendo e me veio na cabeça uma outra musiquinha. E a musiquinha ficou assim: eu vou cantar a música antiga e eu já emendo na nova. A antiga já era, a nova é para vocês, amém? Antiga. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, Rua dos Bobos, número 0. Era uma casa abençoada, tinha Jesus, não faltava nada. Ninguém negava a dar perdão, porque falava a Bíblia ao coração. Ninguém queria se afastar, porque o amor estava no lugar. Ninguém zombava da alegria, porque a família era de Maria. Aqui viemos para escutar palavras firmes de como amar. Motivos temos para recomeçar. Famílias santas na Catedral de Maringá. Aeba! É ou não é? Escrevi rapidinho ali, deu certo. É pra nós. É ou não é? Acabou o horário? Ah, tá.
Tem 5 minutinhos para a TV sair do ar. Mas para vocês, só continuamos um pouquinho, eu vou rezar. Gente, tudo é uma questão de olhar. Muda o seu olhar e você muda tudo na sua vida. Leia o Evangelho de João com essa ideia. Quem estuda muito Bíblia, e graças a Deus eu gosto muito de Bíblia, o Evangelho de João é chamado o Evangelho da salvação do olhar. Jesus fitou os olhos, viram Jesus, Jesus olhou, olharam para Jesus, queremos ver Jesus, Jesus viu. Ou seja, muda a tua visão e muda tudo. Tinha um ônibus, o último horário, todo mundo cansado, pessoal arrebentado, vindo de BH para Divinópolis. E o pessoal querendo dormir, e 2 crianças correndo no corredor do ônibus. Que silêncio, e as crianças iam lá para trás assim. E todo mundo do ônibus. Cadê o pai, né? Aí eles voltavam. Começou aquele zum zum no ônibus. O pai se levantou, falou: gente, desculpa, são meus filhos, minha cabeça não está boa não. Estou ouvindo com eles agora de BH. Minha mulher ficou 45 dias internada. Nós enterramos ela hoje de manhã, ela morreu de câncer. Minha cabeça está muito confusa. Eu acho que essas crianças não assimilaram ainda não. Senta aqui perto do papai e da mamãe. Não, pode deixar. As crianças continuaram correndo e gritando, mas não incomodavam mais. Eles olhavam e pensavam: vai ter uma vida mais difícil, uma vida sem a mamãe. O que mudou ali? A situação que mudou? Não, mudou a maneira de... Eu vou terminar a explicação, mas eu quero agradecer muito a você que esteve conosco através do sistema Evangelizar de televisão. Espero que tudo isso que nós refletimos, que você coloque em prática na sua casa e na sua família. Erga um altar e você verá a graça de Deus abundar o seu casamento, a sua família, porque Deus se derrama no altar que é feito de coração e onde se dobra os joelhos em adoração. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos aplaudir quem nos acompanhou de casa, bem bonito. Deus abençoe. Muito bem. Agora eu termino para nós. Como que eu mudo o olhar, Padre? O segredo é um só. Tira da sua cabeça o amanhã. Se não tem amanhã, eu vou fazer o bem que dia. Se eu soubesse que eu não teria amanhã, como que eu teria despedido da minha família? Se eu soubesse que eu poderia não voltar para casa, como que eu deixei lá minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos? Eu sei que eles vão te achar estranho no início, mas sua presença será sentida no final. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que ajunto roda. Onde eu estou, vamos para a mesa do Padre. Além da gente comer melhor, ele é muito engraçado. Falar de alegria. Fale para os seus amigos: você é importante para mim, eu gosto de você. De vez em quando eu venho na minha cabeça fulano, eu gravo um áudio. Alô, tudo bem fulano? É Padre Christian. Você tá bom? Sua família, seus filhos? Estou precisando de nada não, viu? Só passei para falar que eu lembrei de você, que eu estou orando por você, e louvo a Deus pela sua amizade. Você é muito importante na minha vida. Deus abençoe. Aí um vizinho foi, 2 vizinhos chegou, os vizinhos ficaram azul. 1 segundo liga o telefone: ô padre, o que está acontecendo? O senhor está bem? O senhor vai morrer. Falei: que frescura que é essa, meu chapa? Parece que o senhor está despedindo. Não é despedindo, é falar em vida
porque as pessoas estejam para falar depois que morre. Ai, graças a Deus. Isso também é importante para mim, viu? Nossa família te ama muito, amém. Deus abençoe. A gente não faz essas coisas. Aí chega no velório, aqueles velórios de escândalo. Aí eu vou ser enterrado junto. Um dia eu fui no velório, a menina tem um mergulho no caixão, foi caixão com coroa, tudo pro chão afora. Eu falei, meu Deus, mas que animação, nunca vi um velório tão animado, que auê, que é isso aqui. Aí o pai estava e falou assim, remorso, porque a mãe estava falecendo, e convidou a filha ao invés de ir para o velório, foi para a festa fantasia com o namorado. Divinópolis tem uma festa grande lá. E a mãe faleceu de madrugada. A filha achou que de manhã ela podia ver a mãe. Quando ela chegou, a mãe tinha morrido. Ela não ficou sabendo, que ela não levou celular. A mãe faleceu 3 da manhã, ela chegou em casa 7. 4 horas, a família toda chorando, e ela no parque de exposição, beijando, bebendo e dançando. Como que ela vai conviver com isso agora o resto da vida? Ou ela se perdoa, ou é sofrimento para sempre. Não percamos tempo de amar as pessoas. Não percamos tempo de falar que elas são importantes para nós. Isso é levantar um altar. Isso é apresentar para Deus o altar do Calvário, o altar da Eucaristia. Não há nada mais sagrado que estar em torno deste altar. Gente, vocês não imaginam, pelo menos para mim, o que se passa no coração de um padre, quando eu estou aqui que o padre é sacerdote. Isso aqui é o lugar do padre por excelência. Quando o padre diz assim, na verdade, ó Pai, aí olha para cima. Aqui a gente tem que olhar mais para cima. Acho tão bonito. Na verdade, ó Pai, ó que bonito, enviai o vosso Espírito. Eu fui ungido para isso, para abençoar o corpo e o sangue do Senhor, a hóstia e o vinho, transformando na Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Não é o corpo do Padre Christian, é o Cristo que está em mim. Tomai todos e bebei. Aqui é o meu lugar sagrado. Aqui é que eu me realizo. Aqui é que eu tenho que cuidar direitinho. Eu sou exigente, não sou bravo não, mas sou exigente. Para Deus o melhor. Eu olho o forro passado, tudo certinho, igreja limpa. Aqui é exemplo, né? Velas, tá tudo bonito. O zelo que eu tenho com o altar, este é o meu altar, este é o nosso altar, o altar na Catedral de Maringá. Mas existe um altar lá na sua casa, é a sua mesa. É no altar que o Pai diz, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É lá na sua casa, antes de comer, vamos rezar, vamos louvar a Deus pelo alimento. Tem um caso, pode contar um caso? Estou terminando já. Tem hora isso aqui? Tem. Menino da coroinha. Papai, vamos almoçar? O papai, tem padre aqui em casa hoje, vamos rezar. Ah, a gente reza, é verdade. Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Papai, eu vos louvo pelo alimento. Amém. Não, filho, não. Louve pela mamãe que preparou também.